O Ossobook é sobre histórias, então eu vim contar hoje aqui uma história. E é a história de como eu passei de uma pessoa extremamente urbana, cosmopolita, que acreditava praticamente só no conhecimento científico humano, para uma pessoa que hoje, quando tem que tomar alguma decisão, pede aconselhamento para fungos e, às vezes, pássaros, dependendo do problema. E essa história começou quando eu tinha uns 18 anos, mais ou menos em 2004. Eu entrei para o design na UNB, e foi um movimento super normal, porque eu sempre fui a artista da família. Então, tem um monte de quadro lá na casa da minha mãe. Eu era aquela menina que decorava o caderno todo, fazia capa de fichário para todo mundo da sala. Então, entrar no design foi um movimento super natural e era realmente o que eu queria fazer. Mas, dentro da UNB, eu ouvi um termo que deu um upgrade nessa história de arte para mim, dentro do design, que foi o design centrado no ser humano. E, naquela época, eu era muito apaixonada pelo ser humano. Muito. Não que eu não seja hoje, eu ainda sou apaixonada, mas para mim o ser humano ele era o ápice da evolução. Eu tinha aprendido lá na escola com Darwin, a gente estava no topo da cadeia. E aí ter uma ciência que fazia com que eu criasse objetos para o bem-estar de quem estava no topo da cadeia era uma honra muito grande, eu achava aquilo incrível. E eu acreditava tanto no potencial de design e criatividade que eu tinha certeza que eu ia salvar o mundo fazendo isso. Eu tinha uma síndrome de heroína, acho que eu ainda tenho. Meu aniversário de um ano foi da She-Ra, a culpa não foi minha. Então, eu sempre gostei muito de desenhos animados de heroínas. Eu tinha várias, desde Cavalos de Fogo até Sailor Moon. E elas me inspiravam muito nesse processo. Então, eu realmente queria salvar o mundo. Mas, brincadeiras à parte, na verdade, eu sempre tive uma referência feminina muito forte na minha família. As mulheres da minha família são verdadeiras heroínas. E eu queria entrar para esse rol das heroínas. A minha mãe, quando era aniversário dela, o Dia das Mães, eu não desenhava ela como dona de casa varrendo ou trabalhando. Eu dava a Supermulher ou a Mulher Maravilha e falava Feliz Dia da Mãe, mamãe. Então, eu queria entrar para esse rol das heroínas. Eu queria muito fazer parte disso. E, então, eu peguei todo o conhecimento criativo que eu tinha para ajudar a sociedade. Eu lutei muito, eu fiz tudo o que eu pude durante a faculdade, e é claro que depois de ter feito todo esse trabalho, não deu certo. E com 22 anos, eu empacotei a She-Ra, botei ela dentro do bolso e percebi, assim como vários de nós adultos aqui percebemos, que as coisas boas elas não são feitas por vários motivos. Então, mesmo que a criatividade fosse algo incrível, o contexto ainda não estava pronto para receber o que era criatividade. Quando eu falava de criatividade e design para as pessoas, elas achavam que eu ia fazer alguma oficina de colagem de macarrão e folha de papel. Então, era um contexto muito diferente. Eu acabei desistindo, eu achei que a vida era isso mesmo, era esse tipo de vida que eu tinha que ter. Eu arrumei um emprego corporativo e eu trabalhava pra caramba para ganhar dinheiro e tirar férias para me recuperar de ter que trabalhar. E eu achava que era isso mesmo, até que, com 24 anos, eu descobri a filosofia. Não a filosofia acadêmica, mas a filosofia como um autoconhecimento. E foi pela primeira vez, veio para mim a ideia de que a natureza poderia ser um lugar de respostas. Que a natureza tinha algum tipo de inteligência. Então, isso não fazia parte do meu repertório. E a filosofia ela é muito pautada no conhecimento natural. E isso entrou muito na minha vida por meio desse cara ali, que ele sempre trazia aspectos naturais para mim. A gente trabalhou junto no serviço público, e aí quando eu chegava meio emburrada para trabalhar, ele falava assim, imagina se o sol nascesse de mau humor, como que não seria a vida. Se às vezes eu tinha uma conduta meio esquisita, ele falava, imagina se a árvore produzisse oxigênio só para ela mesma, como seria a vida. E aí isso foi introjetando na minha mente, eu comecei a considerar que a natureza poderia ser algum lugar de resposta. E ele foi tão convincente que a gente acabou até casando depois. E ele fez parte de todo o processo, assim como minha heroína também, que foram para todas as expedições de biomimética comigo ao redor do mundo. E aí foi isso que me deu sensibilidade suficiente para poder ver uma matéria dessa em inglês, que estava lá num site, que é o que você perguntaria para a natureza. E tem um clique que talvez eu tivesse realmente muita coisa para perguntar. E enquanto eu li o artigo, eu vi esse case do Martinho Pescador, que foi uma estratégia de emulação do bico, que foi aplicada num trem
em Tóquio e aumentou a performance desse trem em 30%. E aí aquela heroína que tinha adormecido, porque a sociedade não respondia, ela ressurgiu e falou assim, caramba, produtos que estão fazendo bem, estão salvando pessoas, estão melhorando a humanidade, eu quero fazer parte disso, né? E pela primeira vez eu considerei um convite de não me ver mais no topo dessa cadeia e olhar para trás e entender que a gente faz parte de um ecossistema inteiro, cheio de inteligência para dar. Eu entrei na Biomimética em 2015. A minha primeira expedição foi para os Estados Unidos, que é onde a ciência está sendo criada, mas a gente rodou biomas no mundo inteiro estudando, e quanto mais padrão da natureza eu estudava, mais eu entendia que ela detinha muitas respostas para a gente e detinha também o potencial de criar, e ela trazia isso à tona dentro da nossa humanidade de um jeito muito diferente. Como, por exemplo, quando eu aprendi que gralhas, que é um corvídeo, é um dos pássaros mais inteligentes, porque ele tem uma eloquência de comunicação, ele é capaz de descrever mínimos detalhes de vocês que estão sentados aí na plateia. E aí teve um estudo recente que mostrou que a gralha ela tem um poder de resolução de problema equivalente a uma criança de 7 anos de idade. Então, eles filmaram uma rodovia, quando o sinal ficava vermelho, a gralha trazia um pedaço de noz fechada, colocava no pneu do carro e voava, esperava o sinal abrir. O carro triturava a noz, né, passava por cima dela, ela voltava lá, comia a noz e voltava. E aí, quando eu li, eu falei, tá, com 7 anos eu teria morrido de fome, eu não teria tido essa sacada de ter visto ela. Ou então, Marco Aurélio, eu trouxe, não sei se está dando para vocês verem, Marco Aurélio é meu cactus, eu sou mãe de plantas, várias. O cacto ele tem essas dobras facetadas, não por acaso, né? Normalmente eles estão em lugar de muita incidência solar, então cada faceta dessa faz sombra em cima da outra, preservando a umidade dela enquanto o sol passa. E isso era muito encantador, né? Porque eu, como designer de produto, eu nunca tinha conseguido conceber tantos detalhes na produção de algo que ainda cresce, se desenvolve e multiplica. Então, aquilo me deu um clique muito grande, e eu comecei a ver que a criatividade, quando a gente usava para um benefício nosso, para um desenvolvimento, sei lá, de um produto, de uma coisa legal que a gente podia usar, ela era uma coisa. Mas quando a gente entendia isso como um potencial humano e potencial de vida que a gente fazia parte, isso dava uma noção sistêmica muito grande. E aí, para minha felicidade, eu encontrei um grupo de pessoas loucas o suficiente para topar fazer isso como uma profissão, que é a galera que trabalha comigo no escritório. A gente faz outras coisas além de biomimética, mas eu insiro biomimética em tudo, aí é um problema deles, né? Sempre tem uma inspiração da natureza, sempre tem alguma coisa, mesmo que seja em momentos de reflexão. A gente trabalha junto em diversos projetos, e eu comecei a desenvolver uma pegada de conexão, de relação com a natureza, de uma forma um pouco diferente, porque vi que muitos de nós ainda estamos muito desconectados e com dificuldade de entender, né, como que o planeta pode operar com a gente. A partir de um blog que eu chamo de Naturalismo, onde eu resgato os 3 procedimentos básicos de conexão com a natureza que qualquer ser humano tem que ter, que é a conexão com o sol, o movimento e a formação de comunidade, que eu acho que é tema de uma outra fala, né? E isso foi só um pequeno recorte do que aconteceu na minha vida quando eu aceitei um convite de ver as coisas sobre uma outra perspectiva. Sobre uma perspectiva não que negasse o ser humano, mas que integrasse o ser humano dentro de um sistema completo. Que mostrasse para a gente que a origem da vida, a origem da nossa espécie pode ensinar muito sobre o que a gente pode fazer no futuro, né? E também perceber que a natureza, às vezes, tem respostas que a gente não imagina. E elas estão acontecendo o tempo todo na nossa frente. E, às vezes, é aquele passarinho que a gente ignora de manhã porque está muito apressado para o trabalho, para não perder o horário, ele tem a resposta para várias coisas que a gente está buscando na nossa vida, né? E aí, quem quiser conhecer um pouquinho mais do trabalho, eu vou deixar as redes sociais, me procurem. Eu amo falar de biomimética, então, em qualquer oportunidade, ali no corredor, em qualquer canto, a gente pode estar falando sobre como integrar mais a natureza dentro dos nossos processos. Obrigada, gente.